Em um cenário onde as desistências se tornaram mais comuns do que os sucessos, a verdadeira medida da derrota não está nas batalhas perdidas, mas nos fracassos que se acumulam ao longo do tempo. Com seu sarcasmo característico, Maria Zakharova destacou a desordem crescente dentro da Aliança Atlântica ao sugerir, de forma provocativa, que os ministros ocidentais deveriam seguir o exemplo de Kuleba e pedir demissão, especialmente após a recente saída de Billstrom. Esses acontecimentos não são isolados, mas sim reflexos de uma coalizão à beira do colapso, presa em sua própria narrativa bélica. Borrell e Stoltenberg, por outro lado, parecem ter transformado o conflito em uma questão de estratégia política, desconsiderando a dimensão humana da tragédia. Em vez de buscar a paz, suas ações indicam um interesse em prolongar o sofrimento do povo ucraniano, utilizando o conflito como ferramenta para atingir objetivos geopolíticos e enfraquecer a Rússia. Zakharova, conhecida por suas críticas afiadas, não hesitou em questionar publicamente os líderes ocidentais, sugerindo que a renúncia seria o caminho mais coerente diante do caos instaurado. Com sua habitual acidez, ela ironizou a situação, sublinhando a instabilidade e a falta de unidade dentro da aliança, e destacou como a postura dos ministros ocidentais contribui para a deterioração de um conflito que parece não ter fim. A declaração de Zakharova foi uma resposta contundente à crescente interferência do Ocidente na crise ucraniana. Para ela, a participação dos países ocidentais não se limita a um apoio legítimo à democracia e à segurança da Ucrânia, mas se transformou em uma ação descarada que ultrapassa os limites. A renúncia de Tobias Billström, ministro das Relações Exteriores da Suécia, tornou-se o ponto central do comentário sarcástico de Zakharova. Após sua saída, a porta-voz russa sugeriu que outros ministros ocidentais seguissem o exemplo, revelando a instabilidade que assola a aliança. Os conflitos internos, evidenciados pela saída de Billström, apontam para uma fragilidade que afeta não apenas a Suécia, mas também a Ucrânia, que se vê arrastada pelas decisões inconsistentes dos governos aliados. A imprensa sueca sugere que a demissão de Billström está ligada a desentendimentos com o primeiro-ministro Ulf Kristersson, particularmente sobre a escolha de um novo secretário de gabinete. Embora os políticos neguem publicamente esses desentendimentos, a narrativa da mídia continua a expor essas tensões, refletindo a fragilidade da política externa sueca. Além disso, divergências sobre o conflito no Oriente Médio contribuíram para as disputas entre o gabinete e o primeiro-ministro, com o Ministério das Relações Exteriores defendendo uma postura humanitária, enquanto o gabinete se inclina a apoiar Tel Aviv. Esses desentendimentos, somados à renúncia de Kuleba na Ucrânia, fortalecem a visão de Zakharova de que a Aliança Atlântica está desmoronando, não apenas pelas disputas internas, mas também pelas consequências desastrosas de suas escolhas no conflito ucraniano. Zakharova enfatiza que a intervenção ocidental não representa um apoio verdadeiro ao povo ucraniano, mas sim uma estratégia para estender o conflito, utilizando a Ucrânia como um peão em um jogo de poder mais amplo, onde vidas humanas são sacrificadas sem hesitação para servir os interesses dos aliados ocidentais. A porta-voz criticou a criação de uma suposta zona de segurança nas fronteiras russas, promovida por Zelensky e apoiada por Stoltenberg, questionando se essa área não serve apenas para aumentar o número de vítimas ucranianas. Para Zakharova, esse tipo de discurso não é apenas cruel, mas reflete um plano calculado do Ocidente, onde a intenção é enfraquecer a Rússia usando a Ucrânia como campo de batalha, sem qualquer consideração pelas vidas perdidas. Stoltenberg, um dos principais defensores dessas estratégias, justifica repetidamente que a Ucrânia tem o direito de se defender além de suas fronteiras, o que para Zakharova é simplesmente uma desculpa para ações agressivas contra a Rússia. Ela também criticou a forma seletiva como o Ocidente enxerga o conflito, questionando por que o direito à defesa não é estendido às regiões do Donbass e outras áreas que agora são parte da Rússia, que continuam a ser alvos de ataques de Kiev. Joseph Borrell, chefe da diplomacia europeia, também foi criticado por Zakharova após elogiar a coragem das ofensivas ucranianas nas fronteiras
fronteiras russas, ignorando o alto custo humano dessas ações. Zakharova argumenta que figuras como Borrell e Stoltenberg demonstram a completa desumanização do conflito, onde a luta contra a Rússia prevalece sobre qualquer consideração pelos direitos humanos ou pela paz. As renúncias de Kuleba e Billström são sintomas claros de um sistema em colapso sob suas próprias contradições. O Ocidente, em sua tentativa de prolongar o conflito e isolar a Rússia, acabou se enfraquecendo, deixando a Aliança Atlântica cada vez mais perdida e desorientada. As ações confusas e o apoio contínuo do Ocidente à Ucrânia, sem um plano concreto para encerrar o conflito, têm apenas intensificado o sofrimento na região. Zakharova criticou duramente essa postura, afirmando que a incoerência nas decisões políticas dos países ocidentais está causando um impacto devastador nas vidas humanas e na economia, agravando a situação para as pessoas comuns. Enquanto o cenário se deteriora, a Rússia se apresenta como a única parte disposta a buscar uma solução pacífica. Para Moscou, suas intervenções militares são vistas como reações necessárias às provocações de Kiev e seus aliados, que não hesitam em sacrificar vidas ucranianas para avançar seus próprios interesses estratégicos. Na visão de Zakharova, tanto a União Europeia quanto a OTAN perderam sua orientação e propósito. Em vez de defender a Ucrânia ou buscar a paz, o verdadeiro objetivo parece ser estender o conflito indefinidamente para desgastar a Rússia, mesmo que isso signifique aumentar o sofrimento do povo ucraniano. As demissões recentes de ministros em Kiev refletem a profunda crise política, econômica e social que abala o país. A saída de figuras importantes no governo sugere que a administração de Zelensky está perdendo apoio e controle, expondo um sistema à beira do colapso. A renúncia de Denis Maliuska, o ministro da Justiça, destaca o colapso iminente do sistema judicial ucraniano, que está sob enorme pressão e sobrecarregado pelas suas próprias contradições e pela corrupção desenfreada. Esse setor, que deveria ser fortalecido, mostra sinais de falência. A saída de Oleksandr Kubrakov, ministro responsável pelas indústrias estratégicas, revela a fragilidade econômica do país. O conflito militar esgotou os recursos da Ucrânia, empurrando a economia para um estado crítico, enquanto Zelensky tenta, sem sucesso, gerenciar uma crise que se aprofunda rapidamente. A demissão do ministro do Meio Ambiente, Ruslan Strilets, adiciona ainda mais complexidade ao cenário, mostrando como o conflito devastou áreas essenciais para o futuro da Ucrânia e destacando a ineficácia do governo em responder a esses desafios. A saída de Olha Stefanishyna, vice-primeira-ministra, expõe o fracasso de Zelensky em suas tentativas de fortalecer laços com a Europa, lançando incertezas sobre o futuro do país no projeto Euroatlântico e deixando a Ucrânia em uma posição geopolítica cada vez mais difícil. Zakharova enfatizou que a Rússia não permitirá que o Ocidente controle os termos da paz. Moscou está disposta a dialogar, mas não aceitará as condições impostas por aqueles que perpetuaram o conflito. A insistência da OTAN em continuar suas provocações, segundo ela, está levando a aliança para um colapso inevitável, refletindo a falta de direção e a falência de suas estratégias no conflito.